Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cozinha On-Chain. Eu sou Vinícius Velasquez e aqui no Cozinha On-Chain nós misturamos tudo. Mercado financeiro e gastronomia, tudo na mesma panela para servir da melhor forma para vocês. E hoje temos um quadro especial, temos um convidado especial que vai dar o que falar, tem bastante polêmica hoje no programa. Inclusive tem uma receita de respeito, tá? Uma receita fácil, prática e para você tirar aquela onda de chefe em casa. Então acompanha aí. Pessoal, hoje o nosso convidado, ele é CEO da Burst Research, é referência no mercado cripto, investidor desde 2015, olha o tempo, é um cara de experiência. Criou a primeira carteira de recomendação cripto na maior casa de análise no Brasil, entregando uma valorização histórica de mais de 132 mil%. Não é qualquer um que entrega isso, né? Fala a verdade. Além disso, ele é formado em engenharia mecatrônica pela USP e ele avalia visão fundamentalista e experiência prática para decifrar o universo dos criptoativos. Então hoje eu vou convidar para vir aqui para o Cozinha On-Chain nosso amigo André Franco. Chega para cá, Andrezão. Uma salva de palmas, pessoal. Bem-vindo, Andrezão. Vai caber no enquadramento aqui? Eu posso fazer aquelas técnicas de abrir a perna aqui. Eu já aprendi bastante a gravar, tá? Pô, pior de tudo, cara. Aqui, ó. Ainda bem que eu tenho isso aqui, ó. Pô, vou ter que... Aqui, ó. Aí, ó. Aí ferrou o enquadramento igualar aqui com ele, porque... Cara, você mede quanto de altura, cara? Eu 1,94. Caraca, meu. 1,94. E eu com meus míseros 1,68 aqui. Eu tenho uma teoria que eu sou o maior analista de cripto do Brasil. Literalmente. Não tem ninguém mais de 94, entendeu? É mesmo, não tem ninguém tão grande assim. Mas isso aí, cara. Meu irmão, hoje nós vamos fazer uma receita especial. Vamos ter um bate-papo incrível. Teve bastante pergunta dos nossos seguidores lá no Instagram, Legal. que a gente abre esse quadro pra galera. E hoje vamos fazer uma receita prática, porque aqui é praticidade e informação de qualidade, cara. Isso aqui é o ponto essencial. Vou apresentar nossa mise en place aqui. Hoje nós vamos usar salsicha, vamos usar pãozinho de alho, batata palha, mussarela, catupiry e ketchup e mostarda. Hoje nós vamos fazer um hot dog no pão de alho feito no forno. Uma receita totalmente diferente. Uma coisa fácil, né? É legal, cara, porque sai um pouco tradicional, igual o mercado, né? Tem que sair um pouco tradicional. Legal, legal. E, cara, tem uma curiosidade que eu até peguei aqui, não vou mentir, peguei na internet, tá? Isso eu não aprendi na escola. Pô, vamos lá. Sobre o cachorro quente, cara. O hot dog que conhecemos hoje, ele popularizou nos Estados Unidos, mas ele tem origem alemã. Ele não é dos Estados Unidos. Das salsichas, né? Exatamente. Os imigrantes alemães levaram para a América a tradição de comer salsichas no pão no século XIX. O nome hot dog surgiu porque muita gente achava que as salsichas pareciam aqueles cães, aqueles bacê. Você não sabia. Na verdade, então, a salsicha veio da salsicha e não o contrário. Exatamente, exatamente. E não, é engraçado que começou como uma piada. Em 1901, em um jogo de beisebol em Nova York, um vendedor de salsicha apareceu assim gritando no meio da arquibancada: pegue sua salsicha de Dutch Hood enquanto está quente. Ou seja, Dutch Hood é a raça do cachorro, E um cartunista que estava na arquibancada desenhou a cena sem saber como escrevia a raça do cachorro e escreveu hot dog. E o negócio popularizou dessa forma assim incrível. É as curiosidades que tem na gastronomia, cara, como qualquer coisa. Cara, antes de começar nosso bate-papo, que tem muita coisa interessante, tem muita gente que está curiosa sobre sua carreira, porque uma carteira dessa, com uma valorização dessa surreal, que, vamos confessar, é surreal, que não é qualquer um que chega a um resultado desse. Até quero parabenizar você e sua equipe por uma valorização dessa, porque hoje em dia no mercado mesmo, pra gente conseguir fazer um 100% ali, cara, já é uma briga, mas 132 mil%, foi mais, né, até, né? Foi, na verdade, 132 vezes, então acho que dá 13.200%, na verdade. Mas é isso, assim, é 130 vezes, assim, tipo, a conta que você me faço de cabeça é, cara, com 10 mil reais, são mais de 1 milhão depois do período. Assim, parece fácil. Não. Só que o caminho, meu amigo, é cada porrada que você leva que você duvida que você vai conseguir chegar ali. Na teoria, cara, tudo é fácil. Tudo é fácil. Ah, vamos fazer um risoto de trufado aqui. Tá, é fácil, na teoria. Tá lá, na receita prática. pra seguir. Na prática. Eu mesmo fiz aqui, ó. 2.779% na PEP. Na PEP, aí. Ainda fiz a tatuagem aqui, ó. Fiz aqui, fiz um long assim que teve a listagem da PEP, fez aquele boom todo. Aí eu fiz um longzinho. Aí eu brinquei até com o meu amigo Léo Cavalcante, inclusive, grande abraço, Léo. Léo esteve aqui no primeiro episódio. Abraço, Léo, também você. Muito bom, cara. E ele falou, cara, você não vai fazer a tatuagem? Eu falei, eu vou fazer, eu vou subir uma reportagem sobre isso. Eu falei, então tu sobe que eu vou fazer. E ele não botou fé. Eu vi essa reportagem. Ele faz direto nos grupos. Se você fizer, eu solto a reportagem, ele solta uma coisa assim. Eu fui chamado de amador. Isso aí deve ser amador que fez ali na emoção e colocou nesse. Eu falei, cara, teve um até que brincou comigo, porque essa operação ela deu ali em torno de. Foram 13 mil dólares de lucro. De lucro, né? De lucro. Isso aqui 2021.
2021 para 22. 22. Não, 22. 22, tá, beleza. Aí $13 mil, falei, cara, tinha sido até o momento o meu maior resultado no mercado futuros. Legal. Porque eu saí de um mercado tradicional para vir pro futuros. Então tem gente, cara, se eu te der $13 mil, tu faz a tatuagem? Eu falei, irmão, não dá, que eu faço aqui também no teu nome? Não dá, não tem problema. Não tem tempo ruim. Boa. Na época do Axie Infinity lá, vários amigos meus tatuaram os Axiezinhos no coisa, por causa do joguinho lá. Mas assim, pros caras mudou a vida deles de fato ali, por um certo período lá, tipo, eles realmente conseguiram mudar bastante coisa, então sempre acho válido. Sim, faz sentido, né? Vamos pegar uma panelinha aqui? Vamos lá. Vamos colocar água e cozinhar essa salsicha. Vou pegar aqui, não, água filtrada dessa aqui. Já aqui enchendo enquanto isso. Tá enchendo. Enquanto isso, Andrezão, vou fazer uma pergunta pra ti. Cara, tem umas perguntas bem bacanas aqui. Porque tudo tem um início, né? Toda carreira tem um início, ninguém começa de cima. Sim. Né? Quem dera, se fosse assim, né? Mas, assim, quem dera, até deixa eu corrigir isso, porque às vezes se você começa de cima sem conhecimento, você só toma pancada. É verdade, talvez a descendência seja maior para depois você votar. Em algum momento você vai ter que alugar um fundo ali para conseguir entender o futuro. Exatamente, para você recuperar essa perda também, fica totalmente viável. Perfeito. Cara, como que você entrou no mercado? Como que foi sua história, sua trajetória? Você fala, cara, vou entrar no mercado cripto. Conta pra gente um pouquinho. Cara, engraçado que essa história tem a ver com aprender alemão. Você não vai nem acreditar nisso. Eu tava no intercâmbio. Em que país você estava? Eu estava em Budapeste, na Hungria. Na época que, da minha geração na faculdade, basicamente minha turma inteira fez intercâmbio por causa do Ciências e Fronteiras, que era um programa do governo que mandava a gente para fora. E eu lembro que eu fui lá para fora e tinha um descasamento que eu estava quase formando aqui. E lá era menos tempo, era 4 anos de curso. E aqui era 5, e eu tinha um descasamento de estar entrando para o mesmo ano que eu já tinha feito aqui. Sim. Então, eu estava na USP de São Carlos. Quando eu fiz intercâmbio, eu falei assim, pô, não tenho que aprender aqui, porque era menos aulas, as aulas eu já tinha feito, era basicamente rever as matérias em inglês. Eu basicamente aprendi inglês lá, porque, assim, ninguém vai querer aprender húngaro, inclusive foi o que eu me toquei. Eu falei assim, cara, não vou aprender húngaro aqui, ninguém quer saber disso. E eu lembro que o pessoal na engenharia aprendia bastante alemão, por causa das empresas, montadoras e tudo mais, tinha essa vibe meio assim. E aí eu decidi, cara, eu vou aprender alemão. Então, cara, eu estudei durante 2 meses afinco, assim, era semanalmente. Cara, eu tava motivado, estudava pra caramba e tal, aprendendo as paradas tudinho e gostando. Falando assim, já vou marcar minha viagem pra Alemanha pra começar a testar meu alemão lá dentro. E aí, depois de 2 meses, eu falei assim, cara, tô desmotivado, né? Vou procurar na internet aqui como que as pessoas aprendem línguas, né? E a primeira coisa que tinha lá pra aprender língua é encontre um motivo real, senão você vai desistir no meio do caminho. Aí eu falava assim, o motivo que eu quero aprender eu não tinha motivo. E aí eu falei assim, cara, eu ainda quero aproveitar meu tempo aqui e aprender uma coisa, uma habilidade que eu não tenho. Já tá lá, né, pô? E aí eu falei assim, cara, eu lembrei de um desejo que eu tinha de aprender sobre investimento. E ali começa a minha caminhada para aprender sobre investimento tradicional. 2014, esse era o ano da Copa aqui no Brasil, eu estava lá na Hungria. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a ter contato com o Bitcoin por meio de uma palestra que o João Paulo, que hoje é CEO da Nox, ele estava dando um curso sobre Growth Hack, alguma coisa assim. E eu fui assistir essa palestra dele e, cara, naquele momento que eu bati o olho no Bitcoin em 2015, foi um momento de estranheza, assim. Do tipo, cara, será que é esse que tá falando a verdade? Será que esse cara tá mentindo? Nossa, 2015. Será que faz sentido isso aqui? E, cara, eu fiquei muito intrigado com aquela tecnologia. Tu é privilegiado, hein, cara? 2015 é privilegiado. Eu fiquei muito intrigado com a tecnologia e eu lembro de assistir a primeira aula sem nenhum papel para anotar. Depois eu sentei de novo, assisti a aula de novo, anotei algumas coisas e eu gosto de falar que quando tem alguma ideia ou alguma coisa que mexe comigo, eu entendi depois de um tempo que eu fico literalmente me mexendo na cadeira. Então, assim, se você me mandar um texto que eu comecei a ler, eu falei assim, quando chegou num ponto que eu achei ele bom, eu me dou uma arrumada na cadeira. E naquele momento do Bitcoin, eu me arrumei várias vezes na cadeira. Eu falei, não é possível isso está acontecendo. E eu tinha um grupo de amigos de investidores que a gente estava aprendendo a investir junto. E aí eu falei para eles assim, cara, eu entendi o Bitcoin, eu vou investir nesse negócio aqui. Se alguém quiser me acompanhar, por favor, fala comigo que a gente vai aprender essas coisas junto. Tinha umas 15 pessoas naquele grupo. Só um cara me respondeu. Esse cara foi o Vinícius Bazan, que hoje tem uma empresa de cripto chamada Underblock, que faz a mesma coisa que eu faço com o Bruno. Então a gente acompanhou a jornada junto. Inclusive, convida ele para vir aqui. Vou convidar ele para vir para cá. Ele vai gostar. Ele manja de cozinha. Aí você vai ter... aí vai ser legal. Aí você... vai ser maneiro. Ele manja de cozinha. Cara, gosta de fazer pão, panetone. O cara é foda. Que legal. O cara é foda. Você vai gostar dele quando ele vier aqui. Além de investidor, é um chefe. É um chefe. Chefe em ascensão. Exatamente. Que legal. Quando você foi pra... Onde você foi?
Para Hungria. Ah. Quando você foi pra Hungria, você já sabia inglês, né? Já sabia inglês. Ah, tá. Eu já sabia. Era mais a questão dos termos ali especificamente de aprender, mas assim, foi uma aula de inglês de engenharia, basicamente. Ah, da hora. Entendeu? Foi tipo isso. E foi isso, cara. Minha jornada, aí foi 2015. O que aconteceu foi, eu comecei a querer ensinar investimento para as pessoas. Eu me fiz sociedade com o Vinícius Bazan, que era um produto que a gente chamava de cabeça de investidor. Eu ensinava o pessoal na faculdade a Isso investir. 2016 já. Aí essa história eu tenho bastante orgulho, que assim, o Bazan, eu e ele começamos a empreender nessa área, a gente dava cursos em faculdades. Basicamente, o que a gente fazia, a gente pegou os conteúdos que a Empíricos produzia de mercado financeiro, traduzia para uma linguagem mais jovem. Então, assim, inflação, a gente traduzia como a média para passar de ano. O CDI era a média da turma, sabe? Tipo, traduzir algumas coisas um pouco mais jovem e tentar engajar as pessoas. Gera mais interesse. Gera mais interesse. Era uma linguagem mais jovem, assim, de fazer brincadeira e tudo mais. E vocês estão me alongando muito, se você quisesse me interromper. Não, imagina, não, que é isso. É legal para o pessoal entender sua história, não na teoria também, como na prática, entender o passo a passo. Isso. Porque muita gente fala, pô, o cara teve essa valorização absurda, né? Sim. E tipo, é fácil, não é, tem toda a trajetória. Igual eu falei, tu foi beneficiado, foi privilegiado. Sim. Começar em 2015, pô, era meu sonho ter começado em 2015, cara. Não, mas esse aquelas coisas de, gosto de falar, jogos infinitos, a gente sempre se arrepende de não ter começado antes. Eu tenho um amigo meu que faz jiu-jitsu agora, ele fala, pô, devia ter começado antes. Um outro tá fazendo triatlo, porra, devia ter começado antes. As coisas boas de jogar, todas elas você vai olhar e falar assim, eu devia ter começado antes. Sim. Mas aí, beleza, eu comecei a fazer isso. No meio do processo, em 2016, por um acaso, eu consegui estar num evento em que o Rodolfo Amistalden, que era sócio da Empíricos, ia estar. E eu dei o pitch da minha ideia. Naquela época, a Empíricos estava em um crescimento vertiginoso. Ele gostou da ideia. Aí, pô, eu e o Vinícius somos muito fãs da Empíricos, de fato. E aí ele chamou a gente para conversar. Cara, fast forward foi tipo assim, 2016 a gente chamou para conversar, final de 2016 a gente estava lançando um curso dentro da Empíricos, esse tal de cabeça de investidor. Sim. 2017 a gente entrou na Empíricos para tocar esse brand, que aí a gente trocou o cabeça de investidor, que era um curso, por um brand que chamava Investe Aí, que era um negócio mais jovem, mais descolado assim. Que animal, cara. E aí a gente entrou na Empíricos e aí assim, a gente era os únicos caras que investiam em cripto lá. Quando o negócio começou a rampar em 2017, a gente foi meio que dragado para aquilo, porque assim, em terra de cego, quem tem olho é rei. Aí ali foi uma parada assim, cara, os analistas não entendiam, alguns achavam que era bobeira aquilo ali, que era uma bolha, que não ia andar, nem ia dar certo. A gente era os únicos caras que acreditavam naquilo e a gente foi dragado. A gente virou analista de cripto por uma questão de oportunidade ali. E eu considero que hoje, em retrospecto, foi uma baita uma vantagem estar numa empresa daquele porte que acreditou no modelo, na ideia de cripto como um todo. Sim. Porque todo mundo desenhava assim. E aí, em retrospecto, óbvio, 2018 que teve um bear market, em retrospecto ele foi a melhor coisa que aconteceu, porque tirou muito amador do mercado naquele período, pessoa que eu não acreditava tanto, e eu naquele momento eu já estava sozinho, o Bazan foi trocar outras coisas ainda Empíricos, eu comecei a tocar as coisas sozinho. Eu era o único cara no Brasil que conseguia comprar ferramentas que custavam $200 anual, $300 anual. Para a galera do mercado, como não tinha gente consumindo, era muito caro. Sim. Então, eu consegui ter uma vantagem que eu só consegui entender quão grande foi ela no ciclo de 2021, que foi quando realmente eu consegui fazer muita grana e o acumulado do resultado, em boa parte, vem desse ano. Assim. Então, a história de cripto é um pouco assim na minha vida. Cara. É que eu vejo muita gente entrando no mercado tomando martelada, né? Você já foi Essa assim, não vou falar que não tomou, que a gente vai chegar lá. Não, vou chegar lá. Calma, mas foi sensato, né? foi uma coisa bem sensata, foi estudada, foi planejada. Não foi eu mesmo cair de paraquedas no mercado. Você me contou uma uma história. Né? Foi a crise financeira lá. Eu não vou contar pra vocês de novo, que vai ficar repetitivo. Quem não viu falar no meu Insta, lá, tá tudo lá resumido. Então, assim, eu caí meio de paraquedas. Tem gente que, cara, cai das piores formas. Você ainda foi numa forma mais sensata, mais pensada, né? Pra poder entrar de maneira assertiva. Foi mais estruturado, sim. Exatamente, estruturado. Mas com certeza, sim, tem os seus desafios. Porque, cara, eu olho, e a gente ia pra conferência lá em 2017, de novo, acho que isso deu a vantagem para eu conseguir saber um pouco mais de cripto, estar em contato com esses investidores lá tão cedo. Mas se eu pegar uma tese de investimento de um fundo de cripto naquela época, em 2017, qualquer um nessa sala, até o nosso operador ali de câmera, a minha, o Telzinho lá, ele tem uma tese melhor de cripto do que esses caras em 2017. O mercado evoluiu muito, sabe? E olhar isso para trás e falar, puta, você participou desse negócio como um todo, assim, puta, me dá um puto orgulho, mas eu tinha um pouco de clareza que, assim, quando eu comecei,
Falei, pô, tô em 2015 investindo, 2017 que eu virei analista mesmo daquele negócio. Falei, cara, o mercado tem, naquela época, 2009, então um pouco mais de 12 anos, uma década. Se eu ficar até 2027, eu vou ter participado mais da metade do mercado. Se eu considerar que o mercado de fato começa em 2017, eu vivi todo o frenesi do mercado até agora. Então, assim, o acumulado de experiência que eu tenho de vivências me dá muita vantagem para navegar nesse momento. Uma segurança também, que é o mais importante. Porque, igual você falou, cara, essa questão dessa vantagem que você tem, muita gente não teve essa vantagem. Eu, em 2015, eu estava trabalhando igual um maluco. Eu tinha uma empresa de eventos, durante 13 anos, trabalhava na noite, trocava a noite pelo dia, entre aspas, porque à noite eu estava nos eventos e dia eu estava no escritório. Sim. Então, minha vida era isso. Eu vi meus filhos crescendo. Nas festas de escola eu só não perdia porque eu tinha permuta com a escola, então eu prestava o serviço de som, iluminação, palco e estaria lá. Então não perdi essa parte que pra mim é mega importante, né? Mas eu tava meio que aéreo, fui conhecer devido a infelizmente, uma coisa ruim que aconteceu, que veio pro bem no final. Aqui, ó, tá cozida aqui na salsicha, eu vou desligar o fogo e vamos levá-la aqui pra daqui a pouco a gente escorrer isso aqui. Legal. Assim, qual nível de importância você coloca no inglês no mercado cripto hoje em dia? Hoje você consegue sentar aqui e ver conteúdos muito bons em português. Eu lembro que eu comecei em 2018 a fazer uma campanha no Instagram que eu chamava Show Piramideiro. Os caras só tinham conteúdo de pirâmide. Era só os caras de carrão falando de cripto e que me dá teu dinheiro que eu dou 1 a 2%. E eu ficava, meu Deus, tem tanta gente boa aqui que eu conheço que poderia produzir conteúdo que não faz. Hoje, cara, tem uma qualidade maravilhosa. Assim. Acho que, assim, dos meus pares que eu conheço, o Vinícius Bazana, Devlock, produz um puta conteúdo, o Orlando Teres ali com o Orlando Cripto produz um puta conteúdo, Andrei Nuzzi. Você consegue startar em português, de fato, começar. Mas, cara, para se aprofundar, você precisa ter o inglês ali. E eu, sinceramente, acho que como você aprende por meio de leitura e escuta, acho que tem uma vantagem. Se você gosta de cripto, usa como vantagem aprender inglês por meio daquilo. Sim. Porque alguns termos a gente já usa em inglês. Puta, um altcoin, alguma coisa. O cara vai falar o cara vai falar um bitcoin, o altcoin, alguma coisa. Mas você vai pegar. Aquilo já te ajuda a ter um estigma para conseguir atravessar essa... Cara, falando em alt-season, cara, é engraçado, né? Porque, assim, é o primeiro, praticamente assim, com conhecimento técnico e prático, é o primeiro bull market que eu pego. Entendi. Porque eu vejo muitas pessoas falando, mais antigo, não, que o bull market funciona assim, o bear market. É que o Davizão da CryptoUse, um grande abraço, Davi, ele esteve aqui com a gente, e a gente estava conversando sobre isso, porque o pessoal fala, não, tá chegando, agora é bull market, agora é isso, é aquilo. Só que eu falo, pessoal, gente, o mercado não tá como era antes. Entrou muito institucional no mercado, tem muito dinheiro entrando no mercado. Não é igual você comprar o mercado de hoje com o mercado de 8 anos atrás, sabe? Então muita gente fica na expectativa, out-season e não sei o quê, e te colocando uma, como se diz, uma esperança. Em mim não, porque, igual eu falei, hoje eu tenho uma experiência, tenho um amadurecimento muito grande no mercado. Mas quem tá entrando, eu vejo a galera entrando nesse desespero e acaba tendo a FOMO. Aquele medo de ficar de fora. E aí fica, cara, vai que faz besteira, aí compra o Bitcoin 80, aí o Bitcoin dá aquela correção saudável, que é saudável. Por mais que o mercado tradicional não seja saudável, a correção de 10, 20%, né, que os caras quase infartam, né? No mercado cripto é normal. E quando tem essa correção, o pessoal faz o quê? Vende. Aí fala, o mercado não presta, o mercado é ruim, é uma bolha e tudo mais. Andrezão, mas assim, o papo tá legal, tá bacana, mas só eu tô cozinhando que eu tô reparando. Vamos meter a mão na massa, literalmente? Qual que é? Vamos pegar aqui, vamos passar água na mão, sabão aqui. Aqui, ó, aqui tem sabão, aqui tem água, lavadinha na mão. Aqui também tem a luvinha aqui pra gente usar. Assim, eu não sou cozinheiro de luvinha, né, cara? Que eu acho que a luva é mais anti-higiênico do que... Você lavar a mão é mais higiênico que luva. Só que como a gente não quer sujar nossa mão de creme de alho... É verdade, aqui fecha. Que fica uma coisa meio... O pano, posso sacar nisso aqui mesmo? Pode aqui, fica à vontade. Fica uma coisa meio cebosa depois da mão pra sair. É verdade. Então nós vamos colocar nossa luva. Aqui fica bom. Cabe na sua mão a luva aí, cara? Caraca, o bicho é muito grande, meu irmão. Pô, na minha é difícil de entrar. Cara, ficou bem na sua mão aí. Tem mais aí. Pô, legal que você é amigo dessa galera do Bazanto, mas eu já vi conteúdos dele, não tive a oportunidade de conhecer ainda pessoalmente. É que, é igual eu falei pra você, né, na nossa call, o mercado cripto ele é feito de grupos, né? Tem um grupo, tem outro. Não que a galera não está aberta a trazer novos players, conhecer a galera mais nova, não é isso. É que às vezes a oportunidade de se encontrar em um evento e tudo mais, não acontece igual hoje mesmo. Tem uma galera em Dubai lá no Token, evento no 2049.
E acho que no final de semana agora vamos ter também lá no Rio... Web Summit. Web Summit. Então, assim, inclusive era pra estar lá, mas tamo aqui, não. Mas assim, eu já curti mais ir pra evento, de verdade. Curti mais. Só que hoje em dia, cara, é o que eu falei pra você, eu gosto do mercado, de trazer um mercado pro público de uma forma totalmente informal. Porque você faz um evento cripto, só vai quem? Quem é interessado em cripto. Exatamente. Então, igual aqui, a gente tá aqui, aí tá lá e veio com a galera. Às vezes, uma dona de casa que não entende nada de finanças e tudo mais, como já também não entendia, eu não ia parar nunca numa live que o cara tá mostrando um gráfico de Fibonacci, média móvel. O que esse cara tá falando na minha orelha? Agora, através de um jeito mais informal, você acaba trazendo mais pessoas e fica um bate-papo legal. Porque além de você estar educando as pessoas de forma consciente, porque aqui a gente não faz indicação de investimento, aqui a gente conversa sobre o mercado e sobre a vida de cada convidado. A gente está compartilhando isso, esse insight que é muito valioso pra galera. Perfeito, isso mesmo. Cara, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Pegar essa forma aqui, tá? Ó, pessoal, cozinhamos a salsicha. Agora vamos colocar aqui a forma. Vamos pegar o pão de alho, tá? E vamos pegar... Cadê a faca de pão? Aqui. Ó, isso aqui é da missão pro Andrezão. Aí, André. Qual que é Só a faça. missão? Tu vai pegar o pão e vai partir ele aqui em cima. Só não vai cortar ele todo. Ah, sei. Se quiser Pra pegar abrir. ele com a mão, pode pegar. Fica à vontade, que a gente Pra vai abrir transferir ele pra lá. pra lá, beleza. Isso, que nós vamos assar ele já. Vamos lá, só abrir um espacinho pra Isso, conseguir pode coisar. colocar ele aqui, ó. Beleza. E esse hot dog é legal, cara, que é um pouco... Aí você vai testar se Isso, está aberto o suficiente Isso. aí. Aí aqui, só pra conseguir, deixa eu pegar outra luva. Na hora que tu colocou a luva, quando você vê a mão, tá colocando a outra mão também em cima. Não, você vê isso aí, cara. É normal. Eu não botei a luva, falei assim, vai que é o jeito dele, né? Eu falei assim, vou tomar cuidado e fazer só com uma. O desafio é esse, talvez, né? Falar se mexer só com uma mão, a coisa. Olha, eu vou deixar aqui, ó, e você vai trabalhando aí. Não, tranquilo, eu vou ajeitando lá. Quantos a gente vai fazer? Cara, vamos fazer Todos? essa bandeja aí. Todas? Beleza. E assim, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, porque no mercado tudo tem um início, né? E o início às vezes a gente não tá bem instruído, não tá bem apto ali, e às vezes acaba fazendo alguma besteira no mercado. Mas antes de perguntar isso aqui pra você, eu vou acender o forno aqui e deixar Boa. ele já aqui 200 graus para poder já pré-aquecer, pra gente conseguir assar esses pãezinhos, tá? Então vamos lá, enquanto o forno pré-aquece. E assim, cara, qual foi sua maior aposta errada que você fez no mercado cripto, cara? Putz, vamos lá, posso contar algumas aqui. E esse eu acho que é o jogo mais interessante pra mim, quando eu entendi que eu gosto dessas, tanto aposta simétrica quanto o mercado tipo de cripto mesmo, que tem muito risco, né? Cara, você tem muito espaço pra errar, porque o lance é quando você acerta. Sim. Aí só pra explicar uma digressão que eu fiz uma vez, minha irmã é quase uma barista profissional de tanto curso que ela fez de barista. Que legal. E a gente tava falando sobre café. Então assim, cara, o café ele é medido pelo erro. Um café 90 pontos tem 10 imperfeições, um café 80, 20. A nota dele é pelos erros, assim como, sei lá, ginástica artística, olímpica, você é medido pelos erros. Em cripto não. Então, dos erros que eu cometi, acho que, ó, primeiro ano de cripto, eu lembro de entrar num ICO que tipo, no mercado em 2017 era uma loucura, assim. Eu lembro de ter um ICO que é o Initial Coin Offer, né? Que é tipo um IPO, só que sem absolutamente nada de regra. Um cara pega um PPT, um PowerPoint, Sim. põe ali e fala, galera, eu vou construir isso aqui e nego jorra dinheiro pra dentro. Cara, não é exagero, era desse jeito. Meu Deus do ICO captou 4,2 bilhões de dólares naquele ano. Meu Deus do céu. Não existe paralelo de captação nisso em qualquer outro mercado naquele ano. Então existia ICO de tipo, 100 mil dólares, 200, 1 milhão, o negócio voava. Eu lembro de entrar em um e aquilo eu acho que me explicou por 20 vezes, assim. Eu lembro que a gente botou a grana, a gente foi descobrir depois de algum tempo que ele tinha me explicado. Quando eu e o amigo botamos a grana no bolso, falamos, pô, esse negócio é muito fácil, a gente entrou em um, vai entrar um outro e ganhar dinheiro. Todo você assim. Chegou um negócio que era tipo, eu lembro até hoje, Empire alguma coisa. Porra, um cartão de crédito, com tudo que a gente tem hoje aqui, um cartão de crédito com cripto, assim. Eu li aquele negócio e falei, porra, vou Qual botar ano? meu dinheiro. Empire. Não, qual ano? O ano é 2017. 2017. Eu peguei uma parte dessa grana, era, sei lá, era R$1.000 na época, assim. Botei R$1.000 no negócio. Cara, eu li a minha due diligence, a minha pesquisa desse negócio, foram 20 minutos. Pô, quando eu botei a grana, eu falei, gente, eu não procurei o básico do tipo, o nome do projeto e scan no Google, pra ver se tinha alguém falando que era scan. Aí eu fiz isso depois, né? E era um scan. E aí? Cara, eu olhei assim, aí vi o detalhamento assim e desachei.
Até hoje, de vez em quando, quando eu abro a MetaMask e olho minha carteira, Tu lembra? eu vejo lá o Empire para você, olha aqui, ó, pra me lembrar da minha burrice. Nossa, aqui, é recordação, né? Nunca mais faço isso. Essa, assim, acho que de 2017, cara, aí, putz, pode ter coisa até aqui de alocação mesmo que a gente fez de ativos que, obviamente, não performaram bem. Por exemplo, teses concretas que a gente acreditou. Em 2017, das ICOs, uma loucura. Pô, o que o mercado falou pra gente, contou uma história? Falou assim, olha, esse mecanismo de captação, ele faz sentido, mas ele precisa de uma regulação. Então, vamos fazer, ao invés de um ICO, que é aberto, qualquer um pode fazer, vamos criar umas regras aqui nas 4 linhas, chamada de STO, que é o Security Token Offering. Então, eu vou oferecer um valor mobiliário, como uma ação, alguma coisa, cria um cercadinho aqui e a gente oferece isso. Pô, eu olhei para aquilo e falei, maravilhoso, vamos comprar uns 2 ativos aqui que vão andar. Cara, você nunca ouviu falar dessa tese que eu tô falando, né? Não. STO, pois é, Não. exatamente por isso, porque não vingou, não deu certo e tal. Esse foi um puta erro também, mas acho que o principal para mim é que assim, vou pegar agora o lado oposto assim, do maior acerto, cara, quando você acerta, se você, assim, quando você acerta de 10, de 100, que no meu caso foi lá 200 e tantas vezes, cara, ele abre muita brecha para você ter errado, né? Sim. E é um investimento muito de venture capital também, porque o que acontece é assim, cara, o cara investir em 100, literalmente 100, 80 desses caras vão morrer literalmente, 20 desses caras não vão morrer, mas é um ou no máximo 2 caras que vão pagar a conta do todo o resto. Se você conseguir correr esse risco, cripto é para você. Se você não entende isso, André, mas será que eu, sendo bom, não vou escolher 10 e 2 era certo? Não vai. Você vai ter que fazer muita cagada para conseguir acertar. Conta não fecha, né, cara? Conta não Exatamente. fecha. É não isso. tem como. Tem milhões de ativos, pô. Como que você vai acertar em 10 aqui? Não tem muito. como. Os caras bons não conseguem fazer isso. E assim, uma pergunta que não tá no roteiro, cara, mas vou perguntar pra você aí, como você falou. Em 2017 foi a moda do ICO, foi Isso. Porque o mercado cripto, ele vem dessas modas, né? Isso. Todo ciclo é uma moda diferente, como teve os NFTs, jogos NFTs. Isso. Agora tá tendo... Ultimamente teve a moda dos joguinhos lá no Telegram também. Né? Dos joguinhos teve o... Como é que é o do gatinho? Não esqueci. Teve de gato, pato, teve de ganso. Hamster combate. É engraçado o mercado cripto, cara. É o que eu falo pra todo mundo. Teve dos token IA. Isso. E agora também tokenização. Só que tem uns que ficaram, né, cara? Sim. De tokenização, que na minha opinião, acho um projeto fantástico. RWA eu gosto bastante. Você curte? Curto bastante. Acho que tem sentido. Como futuro, acho que faz total sentido, assim. Por exemplo, eu sei que o André Portilho, que toca o Head Digital Asset lá no BTG, cara, falava comigo desde 2017, ele falou assim, ó, eu com um cara aqui sentado, eu consigo montar uma Token Factory. Então, assim, ele consegue emitir da mesma qualidade de controle que um órgão centralizador da B3 tem. Ou seja, eu vou emitir para você um token de renda fixa. Então, esse token de renda fixa, ele dá o direito de receber 10 centavos desse token todo mês. Eu programo isso e vai cair na tua conta. Que legal. Então ele conseguia fazer isso desde lá. Então assim, a tokenização, a única coisa que barra ela, e aí é um insight mais interessante sobre inovação a inovação que precisa pedir licença para regulação para acontecer, ela anda muito devagar. A inovação que só vai pedir desculpa, ela vai andar muito rápido. Então assim, o Bitcoin pede desculpa e anda muito rápido, a tokenização pede licença, ela precisa do regulador para dizer, olha, isso pode fazer, você pode comprar, você pode vender aqui, tá tudo dia. Então ela vai mais devagar, mas as duas chegam no mesmo ponto. Eu acho. Legal, cara, legal. Ó, forno aquecendo, pãozinho cortado, agora nós vamos fazer o seguinte, cara, te dar outra missão legal. Cadê o ralador? Tá aqui. Aqui tem um ralador. Aqui é uma peça bem importante. Nós temos aqui. Caramba. Pronto. Pega pra mim um prato, por favor. Isso. Nós vamos fazer o seguinte, Andrezão. Agora nós vamos ralar essa mussarela, porque nós vamos colocar o catupiry, a salsicha cozida, vamos jogar a mussarela em cima e vai pro forno tudo isso aí pra assar e gratinar. Antes de botar a salsicha. Não, a gente vai colocar agora o catupiry. Deixa eu pegar até um catupiry aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. E é isso aqui, ó, galera. Catupiry original, pelo amor de Deus. Não tem igual, né? Tá bom, é só pra ralar mesmo a mussarela. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. O catupiry. Ó, uma boa. Cara, eu gosto muito do catupiry. Tu curte? Gosto. Eu ia trazer o bacon, cara. Só que na correria de vir pra cá, eu acabei esquecendo que, cara, bacon é uma coisa que não pode faltar, cara. Eu gosto muito. Tu curte bacon? Curto. Cara, eu não confio em quem não gosta de bacon, já falo já, hein? Se tu for vir gravar aqui e não gosta de bacon, eu vou ficar meio desconfiado de você, hein? Não, brincadeira. Tem uns amigos nossos que são veganos, infelizmente, né? É triste pra eles, né? Triste pra eles. Mas eu brinco com eles. Deixa
Deixa eu só terminar esse catupiry. Pô, tá bonito isso aí. Aí terminou o catupiry. Eita. Tá bom, cara, já fiz em casa. Já fez em casa? É, Não, quando ele falou, eu falei assim, nunca vi isso, mas não tem como ficar ruim, pô. É queijo, é batata palha, pão de alho, um salsicha, Sim. Cara, eu vou te falar que no um hot início, dog turbinado. quando ele teve essa ideia, eu duvidei. Que era bom? É. Não, Eu falei, mentira. não faz. Eu falei, não faz. Eu falei, cara, não faz sentido você colocar salsicha no pão de alho. Tipo assim, não tem salsicha no churrasco, quer dizer, Aham. brasileiro não, né? Uhum. Mas aí, cara, ele fez, teimoso, ficou bom, cara. Ah, detalhe, meu filho e minha filha. Ah, Trabalham entendi. comigo. Mano, eu ficava perdido. Ué, como assim, na tua casa? Aqui, ó. Nós vamos Vamos lá. cortar a metade, pelo menos. Boa. Sabe trabalhar com essa peça aqui? Vou ralar normal ali, né? É, normal. Beleza. Aqui, vou pegar aqui, Vou ralar ele aqui. aí. Legal. É isso aí. Tá, enquanto isso eu vou colocando a salsicha aqui. Vou te fazer uma Fechou. outra pergunta aqui bem interessante. Manda. Com essa valorização que você teve na carteira, qual foi o momento, cara, que você, assim, quase jogou tudo pro alto achando que ia dar tudo errado, cara? Cara, Confessa no pra meio, gente isso aí. no meio do caminho, assim, imagina que eu comecei em 2017, ele tem uma carteira com várias pessoas seguindo, né? Sim. E a Empíricos nadou meio que num oceano azul ali, porque basicamente ninguém falava sobre isso ou tinha receio. E aí, quando o mercado começa a cair em 2018, eu saí, sei lá, de uma valorização de mais de 300% na carteira para amargar ali uma queda de 80%. Isso em né? quanto tempo? Cara, em questão de 12 meses ali, né? 12 Tipo, meses foi tá tudo ótimo. caiu, assim, 80% de queda. Foi... Não, pra subir o que... Ah, para subir? 3 Isso. meses. 3 meses. 3 meses de carteira ali. E depois o negócio foi caindo, 2018 foi horrível, as oportunidades foram desaparecendo, eu fui perdendo relevância dentro da Empíricos porque o negócio vendia qualquer outra coisa além de cripto, né? Era meio que assim, 2017 você era o cara mais bonito, 2018 você, acho que você tem que procurar outro emprego aí, né? E cara, chegou no final do ano, o meu chefe me ofereceu uma vaga em outro local, falando assim pra ele assim, ó, se você quiser ir pra lá, eu falei assim, ué, mas você não... Aí eu descobri que ele não acreditava em cripto, sabe? Ele tava ali porque, tipo... Depois disso tudo, você descobriu... Aí depois disso tudo eu falei assim, cara, acho que ele não acredita, porque se ele tá me oferecendo outra vaga, ele acha que isso aqui não é importante, ou eu não sou bom o suficiente pra essa vaga. Eu falei assim, não tipo assim, só eu sei tocar isso aqui dentro, então não é isso. E aí em 2018, quando caiu tudo, cara, eu brinco que foi meu day one em cripto, assim. Foi um momento que eu gosto de falar que é o double down, né? O momento que você Sim. dobra a aposta naquele ponto. Eu tava no final de 2018, pô, mercado em novembro... Antes de novembro, o Bitcoin tava $6.000. Aí passou, 3 meses lateralizado. Que sonho, meu Deus. Todo mundo falando assim, porra, meio que já era, agora vai só subir e tal. Aí eu falei, cara, vou comprar um pouco porque eu acredito nessa tese que agora vai só... esse era o fundo, né? Sim. Aí comprei. Cara, acho que deu 2 meses depois, em novembro, caiu mais 50%. Meu Ali, Jesus. para $3.500, cara, o mercado Sim. ficou horrível, assim, o gosto amargo na boca e tal. E aí foi um momento que eu refleti, aí foi um momento que eu falei, será que eu vou jogar tudo pro alto? Porque assim, cara, isso aqui é uma decisão de carreira, né? Tipo assim, se eu quiser ficar... ter que suportar isso. Eu vou ter que suportar isso. Sim. E eu lembro de ler, tinha um cara que eu acompanhava bastante, que chamava Nick Carter, que é um cara, pra mim, quase um filósofo do mundo cripto, um expoente aí dentro do mercado americano. E ele escrevia um texto sobre o Bitcoin vai estar aqui para você, alguma coisa assim, um texto até antigo. E eu li esse texto de novo, li mais umas outras 3, 4 coisas. E aí o primeiro passo foi, cara, eu não estou errado, o mercado está errado, eu preciso defender esse meu ponto aqui e eu vou continuar trabalhando com isso. A segunda coisa foi, cara, se eu acho que eu estou certo, Sim. eu preciso apostar meu dinheiro nessa coisa, porque é das duas uma. Eu pensava, se eu tiver errado, beleza, eu vou aprender, vou ser um idiota ali que errou o negócio, mas beleza. Agora, se eu tiver certo e não colocar meu dinheiro aqui, eu vou chegar no final do período e vou me achar um banana de qualquer jeito, de ter acertado a direção e não ter apostado. E naquele momento que eu pensei em jogar tudo pro alto, virou um momento do falar assim, cara, foi o meu day one. Eu lembro que assim, eu falava, puta, eu vou trabalhar com isso pro resto da vida. Sim. E eu falei, pô, o resto da vida é muito tempo, mas pelo menos 10 anos eu prometo. Aí foi uma coisa assim, Só pra- pô, o resto da vida é muito tempo. Em 10 eu pensei assim, naquela época eu tinha 29 anos, alguma coisa assim. Acho que Tem era quantos anos, cara? Tenho 34 agora. 34. Assim, acho que você fazer como? Sei lá, tava novo. Se eu voltasse 10 anos antes, eu tava entrando na faculdade. Tipo, o que eu queria fazer era ser o Tony Stark, fazer o robô. Era isso que eu queria fazer. Então, assim, puta, não dá pra levar a sério daqui a 10 anos como minha cabeça vai estar. Então, 10 anos tem. Então, até 2028 eu tô aqui nesse mercado. Foi a minha convicção naquele momento. Mas, cara, a vontade era essa, assim, porque imagina que você ia no encontro de amigos, alguma coisa assim,
e falava que trabalhava com isso, era um negócio meio assim, putz, o cara tá quebrado, né? Tipo assim, o cara quebrou, é isso, ele não trabalha com cripto, ele quebrou e trabalha mesmo, o que você tem, sabe? Então era bem... Mas qual é o seu trabalho de verdade? Exatamente. E ali foi o momento de 2018 que eu falei, beleza, então... Aí foi fase, isso aí, botar meu dinheiro, falei, cara, então se ninguém tá falando disso e vai sobreviver, eu vou virar uma referência nesse mercado. Sim. Então é hora de produzir conteúdo, que aí foi quando eu entrei no Instagram e só tinha pirâmide no Instagram, velho. E eu começava a zoar os caras tudinho, aí depois que eu entendi duas coisas. Uma, que eu fui ameaçado por um cara. Sério? Eu fui ameaçado por um cara de pirâmide, que quebrou os 3 meses depois. Sempre é assim a história, se é ameaçado, o cara quebra logo na sequência. Aí eu fui ameaçado por esse cara e tudo mais, ele quebrou logo depois. E aí eu percebi uma coisa que não dava para abrir, você não conseguiria atrair o público do cara que estava dentro de uma pirâmide, porque era quase uma questão de fé para ele. Eu entendi isso conversando com alguém que estava lá na pirâmide. Quando ela quebrou, eu fui falar com o cara e o cara falou assim, mas foi o mercado mesmo que virou e tal, esse mercado tá só subindo. E o cara, ele não conseguia acreditar que ele tinha sofrido um golpe, eu estava em negação, sabe? Sim. Aí eu falei, esse público não é o que eu quero atingir. Não é o que eu quero. Aí eu comecei a focar em produzir conteúdo mesmo e larguei de ficar enchendo o saco ali de piramideiro. Depois do tempo. Cara, pirâmide, você tirar um cara de uma pirâmide é muito difícil, porque é muito tentador, né? Muito. Pô, tu vai falar pro cara, não, você tem que estudar, tem que analisar gráfico. Mas quanto tempo estudar? Estuda mesmo. Ninguém quer estudar, cara. Ninguém quer estudar. Ninguém vai querer. Se o cara sabe que supostamente tem certo ali, exatamente. Por menos o cara não vai querer. Não vai largar a mão. Agora, pessoal, vou chamar a câmera aqui pra mostrar aqui como tá ficando o nosso hot dog. Cara, só faltou o bacon mesmo, hein? Cara, mas tá lindo, tá lindo. Agora nós vamos levar ao forno, deixar ali pra ele assar. E detalhe, sabe disso, né? O pão de alho, cara, é um alimento, cara, que ele não é desse planeta. Não, é sério, cara, é sério. Peraí, vamos ver a filosofia agora. Quem faz churrasco sabe do que eu tô falando, cara. Você coloca o pão de alho e você tá ali na churrasqueira olhando. Cara, o pão de alho não assa de jeito nenhum. Fala, entendi. Não é? Vou pegar uma cerveja. Quando faz assim, volta o negócio tá mais escuro que o carvão. Queimadaço. Então, cara, isso aqui eu não vou falar pra vocês o tempo certo, não tem como. Eu vou ficar de olho aqui junto com o André, o nosso forninho aqui, entendeu? Porque o pão de alho, cara, é um alimento que, cara, deixa você em mal de lençóis firmemente. Então vamos levar ele aqui pro forno e vamos esperar esse queijo gratinar. Deixa eu botar mais em cima um pouquinho. Tá bonito, hein? Quer uma Coca-Cola? Eu quero. Tem Coca Zero aí? Tem Coca Zero, claro. Todo mundo aqui fit, né? Eu no fit. Vou pegar aqui um. Minha, né? Antigamente eu não ligava. Coca normal, Coca Zero, mas hoje em dia, cara, só Coca Zero acostumei. Eu acostumei também. Eu tomo outra e me dá uma estranheza. Mas segundo a minha namorada, tem o gosto de barata. Eu falei assim, não, você tira... Você comeu barata? Ela falou, não. Aí eu falei, como que você fala que não gosta de barata? Já comeu barata. Já comeu barata, então? Fala nisso, já manda um abraço, um beijo pra sua namorada. Vou mandar um beijo aí pra minha namorada Camila. Se ela não estiver vendo isso aqui, eu vou cobrar. Se ela ver, ela vai me falar, né? Então nem vou... Ela vai deixar nos comentários. Vai deixar nos comentários aí. Vocês querem Coca? Não. Quer? Deixa eu pôr na geladeira, que aqui, legal. geladinho aqui, cara, com esse hot dog. Vai ser top, hein? Nossa. E assim, a gente faz uns pratos variados aqui, né? Já fizemos bife à parmegiana, fizemos parmegiana? hambúrguer. Porra. Fizemos bife à Qual parmegiana. foi o mais complexo que vocês fizeram aqui? Cara, o mais trabalhoso, por incrível que pareça, foi o hambúrguer. Porque, assim, eu mesmo, já tive hamburgueria. Então, minha hamburgueria a gente fazia na chapa e em casa eu faço na churrasqueira. Entendi. E você fazer no fogão aqui, naquelas chapas convencionais de fogão, cara, é muito ruim de fazer. É muito ruim, porque suja tudo. Mas complexidade de fazer em si não tem. É mais a questão de estética e sujeira. Entendi. Cara, mas esse quadro com ele aqui não tem nem graça. O cara daqui olha tudo que tá. Não, pode ver. Porque do... entendi. Beleza, vamos lá. Vamos lá para a próxima pergunta? Mas eu não posso ver o número, é isso? Não. O número você pode. Beleza. É que você o vai seu mostrar... às vezes é translúcido, então acaba passando. Não dá pra ver não. Só o número que eu tô vendo. Beleza. E assim, cara, depois de tanto tempo de mercado, você ainda acredita que o Bitcoin pode ser substituído ou ele já ganhou o jogo e não tem cripto nenhuma que vai ultrapassar o Bitcoin? Cara, eu não consigo ver isso hoje acontecendo. Só que eu sempre gosto de falar que o futuro é opaco, né? Tipo, você não tem como você saber o que vai surgir daqui a 10 anos, assim. Mas, tipo, se a gente usar por termômetro que já foi na história, eu acho que assim, 10 anos pra frente no Bitcoin, eu acho que tá ok. Agora, o lance é sempre que as inovações elas são quebradas no meio do caminho. E o Bitcoin tem um problema muito ruim, que assim, ele é um projeto de tecnologia que ele não evolui tecnologicamente. Do ponto de vista semântico da construção de tecnologia, é horrível. Assim, tipo assim, cara, esse fogão aqui ele é uma evolução do fogão que a gente tem. Sim. Então seria basicamente como se o cara tá no fogão a lenha e falar assim, não vai se mudar o fogão a lenha, vai ser assim. Se outro cara surgir com um fogão melhor, ele vai ganhar mercado disso, blockbuster e tudo mais. Então assim,
E essencialmente o Bitcoin ele está sendo colocado para ser disruptado. A grande filosofia aqui será que esse sistema tão, como eu gosto de falar, tão caótico ou disfuncional, ele não é robusto o suficiente para aguentar todos os problemas que a gente tem no mundo? Sim. É a mesma coisa que a discussão do tipo, puta, o pessoal brinca, né, que democracia é o pior sistema de todos, exceto por todos os outros. Tipo, a gente tem várias críticas aqui, mas cara, talvez você não queria morar em um outro regime Sim. autoritário, sabe? Pra mim é uma coisa meio parecida, assim, mas a gente não dá pra dizer que possa existir uma inovação lá na frente Que vai possa ultrapassar. se quebrar, sabe? Acho meio assim, difícil eu não isso. acredito que vai ter um dia uma cripto que vai valer mais do que o Bitcoin em si. Mas hoje em dia, assim, meu ponto de vista, agora de funcionalidade, cara, com certeza, cada dia vai as coisas melhorando e evoluindo. Porque hoje mesmo você vê muita... Eu falo cripto, o pessoal, não, cripto só Bitcoin, resto altcoin. Aquela teoria, mas eu falo cripto na prática Sim. para todo mundo entender. Boa. E, cara, hoje em dia mesmo tem muita cripto, cara, que te dá uma valorização, tem valorização muito acima do Bitcoin. Sim. Você vê que você consegue ter um lucro mais expressivo. Porque hoje eu falo para algumas pessoas que me perguntam sobre Bitcoin e tudo mais, eu falei, cara, se eu quiser começar hoje, eu compro Bitcoin? Eu falo, cara, se eu estivesse começando hoje, eu não compraria o Bitcoin em si. Claro, calma aí, fazendo uma ressalva, depende do seu objetivo. Ah, sim, perfeito, é isso. Certo? Porque, cara, se meu objetivo for uma coisa a médio prazo, eu quero triplicar meu dinheiro, eu não vou comprar Bitcoin. Você não vai conseguir fazer isso nesse Porque o prazo. Bitcoin dobrar, assim, meu ponto de vista, tá? Você que tem mais experiência do que eu, muito mais experiência, você vai me corrigir ou concordar comigo agora. Eu não acredito que o Bitcoin vai dobrar o valor até o final do ano. Não, acho pouco. Assim, seria o meu limite máximo do que poderia acontecer. Entendeu? Antes Não disso, acho. eu estaria muito feliz de realizar esse negócio antes e ver o negócio. Vamos supor que meus pontos são 120, 150, né? Sim. Qualquer coisa acima disso, cara, pode andar o que for. Eu não vou morder meu cotovelo para dizer, Sim. nossa, eu deveria ter segurado. Cara, tô super feliz e tranquilo com esse resultado até esse ponto. E muita né? gente perde dinheiro, às vezes, por causa dessa ganância, Isso. né? O cara fica na ganância de, não, vou ficar mais um pouco, aí vem aquela crash. Vem o Trump, fala uma coisa lá, não quero mais saber do Bitcoin. E aí, meu amigo? Exatamente. Onde que vai parar as coisas? Deixa eu pegar outra pergunta aqui bem interessante pra gente. Diga. Cara, na sua opinião, qual o projeto cripto que é superestimado e deveria valer bem menos do que ele vale hoje? Ó, se eu chamar de superestimado aquilo que está no top 10, eu vou partir desse ponto, Sim. que é a minha opinião. Eu diria XRP, com certeza. E aí acho que é menos polêmico, talvez, se a galera que já entenda assim, mas para uma parte da parcela da população não. E acho que eu diria Link também, mas assim, top superestimados para mim XRP. Os ativos Sim, que eu tenho aqui. superestimado também, acredito muito na XRP, cara. Eu acho que o pessoal coloca uma expectativa muito gigante Sim, nela e o que ela tem a entregar, no meu ponto de vista, é muito pouco. É muito pouco. Tem também muitos sei. projetos muito mais, assim, no meu ponto de vista, que tem mais valor. Então, assim, eu mesmo posso estar falando besteira, o pessoal vai querer me cancelar. Eu mesmo acredito muito na Sui. Na sua, aqui tem um negócio meio diferente com o concorrente de um cara que está desbancando o outro, assim. Porque o lance é a corrida de plataformas de blockchain para produção em massa de qualquer outra coisa ainda não está vencida. E por que eu vejo isso? Cara, o Ethereum é o líder do setor, ele está perdendo espaço para uma Solana da vida do ponto de vista de utilidade, está tentando se reerguer. Sim. Então isso mostra que tipo, a batalha que o Bitcoin talvez já tenha ganho aqui nesse momento, pro Ethereum versus Solana e outra coisa ainda não está ganho. Então, Sim. assim, eu acho que tipo assim, se você quiser um call de assimetria, uma visão de assimetria, qualquer coisa que não seja Solana faz sentido. Sim. Óbvio que é questão de risco e retorno, quer correr o risco e Exatamente. o retorno que você quer buscar atrás. E tem mais uma perguntinha aqui, cara. Essa aqui vai ser legal, tá? Manda. O investidor médio brasileiro, ele está preparado para cripto? Ou ainda é 90% movido por promessa de enriquecimento fácil? Cara, acho que promessa de enriquecimento fácil. Quando a gente olha para a quantidade, tem mais de 2,5 vezes mais investidores de cripto do que investidores de bolsa, né? Sim. Então, se a gente acredita que necessariamente o cara tenha que estar investindo primeiro numa reserva de emergência, depois partir para um outro momento de investir em ativos de risco, depois conhecer cripto e tudo mais, acho que tipo, esse cara sempre salta. O cara tem poupança e Bitcoin. Tipo, no extremo é o cara meio que assim, e ele nem entende o que ele está comprando, porque na hora que ele para no Bitcoin, ele fala, isso não vai me dar dinheiro e tudo mais, e aí você entende que aquela promessa de lucro é absurda, e o principal problema é, se você entra com uma promessa de lucro absurda, cara, eu vejo gente do mercado financeiro tradicional se vangloriado, tipo, cara, o cara fez 30% em 3 anos no Ibovespa. Aí você fala assim, cara, e assim, é um retorno bom pro Ibovespa, de fato, assim. sim. É um retorno bom. E aí, quando você vai para cripto, o cara perde total referência. Então, assim, ele não quer fazer 40%, 50% ou 100% alguma coisa assim. Não, cara. O cara quer ganhar 3.000% de uma vez cruzando. Então, essa massa vem por causa disso aqui. Não, exatamente. Eu tô só soltando aqui, porque eu esqueci de colocar o papel manteiga Caramba, tá bonito. no fundo, só para não grudar.
O queijo derrete em cima do seu... Nossa! Cara, aqui nós vamos fazer um giro do mercado, as principais notícias do mercado Vamos. que teve na semana passada até a data de hoje, tá? Apesar das previsões negativas da FMI, os mercados reagiram positivamente e possíveis avanços nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Essa desconexão entre fundamentos e comportamentos de mercado também é observada no universo cripto? Sim, eu acho que essa desconexão do fundamento versus coisa. Isso. Cara, sim, e persiste por muito mais tempo que no mercado tradicional. Exemplo, quando eu vejo, por exemplo, as críticas que o pessoal faz com o Facebook ao longo da jornada dele como todo. Acho que o exemplo mais antigo que eu lembro foi a compra do Instagram por $1 bilhão. Cara, foi um palavrão pro mundo inteiro aquilo ali. Demais. Aí hoje tá todo mundo calado porque, tipo, é a principal receita do cara. Quando o cara decide lá mudar o nome pra Meta, ele tava visualizando tá tendo uma visão. Cara, ele também tem todo espaço para errar. E isso no mercado, acontece essa disfunção, mas na hora que o mercado vê o lucro, ele fala, puta, eu tava errado, já linha, já vai todo mundo para cima. Agora vai todo mundo. Agora em cripto, como você não tem esse caráter do lucro, você tem que prometer muito mais pela expectativa que a equipe vai entregar. E aí quando ela começa a entregar, ainda tem a diferença. E aí se a gente tem uma equipe entregando muito bem, mas o Bitcoin caindo, esquece, o mercado vai tancar, por mais que aquele projeto esteja entregando. O meu sonho é um dia chegar no coisa, puta, o Bitcoin está caindo por motivos de XPTO, mas tem um projeto que está entregando e esse negócio está andando de maneira consistente, atraindo, trazendo produto, mas isso ainda não aconteceu. É totalmente correlacionado ao mercado. Tudo anda de acordo com o Bitcoin. Exatamente. Assim. E assim, cara, os BRICS estão discutindo a ampliação do uso das moedas locais nas transações, visando reduzir a dependência do dólar. Qual seria o impacto disso no mercado cripto e na adoção das stablecoins atreladas a moedas emergentes? Eu acho sinceramente que assim, seria um impacto gigantesco, porque todo mundo talvez teria que de alguma forma correr para o Bitcoin ou para alguma método de digitalização do dinheiro, mas eu acho que os Estados Unidos não deixaria isso acontecer, porque por mais que você possa ter não tanto poder de barganha contra uma Rússia, contra uma China, você tem os países menores como o próprio Brasil, Sim. que pode ser amassado e basicamente vai ter que recuar nesse negócio. Então eu acho que o impacto pode ser esse. Agora, quando a gente olha para esse uso de stablecoins, hoje as stablecoins elas são o killer app dentro desse mercado. Sim. Porque as pessoas só 80% do volume de cripto no Brasil é de stablecoins, não é de Bitcoin. Porque o pessoal está usando isso aqui. Sim. De fato, assim, não ligo para cripto, é um negócio que eu uso aqui que é dólar. Então o cara confia nisso e vai. Sabe? E assim, pessoal, para quem não sabe o que é stablecoin é uma moeda lastreada no dólar. Tem várias lastreios. Tem dólar, tem no ouro, tem a Tem Gold, ouro também, né? a A Gold. Gold, tudo. Então, ela flutua de acordo com o dólar, igual a mais famosa é o USDT, né? Que é a mais famosa, e a USDC também. O USDC também, que são os usa dois principais bastante. mercados. Sim. E assim, cara, o agronegócio brasileiro registrou exportações recorde, representando mais de 50% das exportações total em março. Há espaço para tokenização? Há espaço para tokenização de commodities agrícola como uma nova fronteira no mercado cripto? Total. E a minha visão é que a gente vai ver isso no próximo ciclo. Por quê? Se a gente está vendo hoje stablecoin como um killer app, ele é de fato o enable para você acessar a tokenização. Por que eu estou falando isso? No ciclo passado, eu lembro de falar para um amigo meu, eu tô saindo do mercado aqui, estou botando a grana no bolso, vai mudar meu patamar financeiro, eu vou pausa aqui para olhar esse negócio, essa beleza aqui. Não, tá Posso, quase, não? ó. Falta Tá só quase? um pouquinho, galera, ó. Tem que Cadê a câmera para mostrar pro pessoal? Ó, o câmera tá ali vidrado. O cara tá vidrado. no pãozinho, ó. Desculpa até interromper, André. Não, dá para interromper mesmo. Olha aí, ó. Olha aí, vamos ficar bonito. Cara, Só mais eu acho que já tá bom. 2 minutinhos? Tem esse... Não, mais 2 minutinhos que tá meio cru aqui a massa. 1 minutinho, vai. Só enquanto o termina André a resposta finaliza. aqui. Então, a gente já vê isso aqui. Só virar ao contrário. Ao contrário, vai ser mais fácil, né? Queimar do outro lado. Né? Porque você viu que o lado de lá, o fundo Já do assou forno, mais, né? Já assou mais. Aí conclui, André, por gentileza. E as stablecoins eu acho que seriam, por exemplo, no ciclo passado eu saí para real mesmo, porque eu falei, cara, apesar de acreditar que isso possa ser confiável, não tem nenhuma regra por trás, pode acontecer alguma coisa. E aconteceu assim, beleza, não foi no SDC que aconteceu aquele negócio do Silicon Valley Bank, que perdeu o lastro e o nego ficou desesperado, foi a 70 centavos de dólar o SDC, mas aconteceu um problema com a Terra Luna lá, o ST. Então assim, quando passar essa legislação nos Estados Unidos e stablecoin estiver regulada nos Estados Unidos, eu tenho mais confiança de deixar meu dinheiro USDT do que tenho mais confiança no governo americano como liberdade do que no governo brasileiro deixar meu dinheiro. Assim, é sensivelmente uma mudança melhor, mas assim, ainda assim é um pouco melhor. E de novo, você está numa moeda mais forte.
E eu acho que quando chegarmos nesse ponto, o próximo passo vai ser, pô, meu dinheiro já tá nesse mundo digital. Por que eu vou voltar e comprar ações que estão normais aqui? Por que eu não compro direto Não nesse faz mais negócio? sentido, né? Aí eu compro tudo tokenizado. Aí eu acho que esse tipo de coisa vai andar muito mais rápido, porque o dinheiro já vai estar Pô, lá isso pra seria comprar. interessante, né, cara? Tokenizar a agrícola. Não, tudo na verdade, né? Porque você tem um ganho de eficiência de ver onde o dinheiro tá. Tipo, o problema hoje é como que você faz a confluência de todos os dados. Então, assim, Sim. quem tem o quê? Você tem ação de quê e do quê? Cara, eu tenho que pegar uma planilha sua, tenho que ver na base de dados da B3. Com a tokenização, não tem nem o que fazer de auditoria. A auditoria já está pronta lá, já é transparente, já está básica. Uma né? coisa que tá tudo no contrato Tudo no contrato você inteligente. consegue acompanhar. Exatamente. Andrezão, agora temos um quadro aqui, cara, chamado Bate-Bola On-Chain. Boa, vamos lá. Aqui eu vou falar uma palavra e você responder com outra, tá bom? Tá bom. Eita. Blockchain, Inovação. crise, Necessária. FOMO, Fuja. Gretchen. A rainha do mundo, era só uma palavra, agora eu esqueci. É isso, né? Pô, é isso, tá né? olhando, você vai falar, Não, agora que você vai agora falar. é melhor coisa. Pula. Criptofobia. Os bancos, não sei, é isso. Gostei dessa Eu palavra, gostei da criptofobia. legal. Porque tem muita gente que tem medo Tem de medo, cripto ainda, né? exatamente. Manipulação. Acontece. Mão de alface. Fuge de cripto. Você não tem estômago, seu mão de Não, alface. tem muita gente que é mão de alface, né, cara? Você tá louco, Tem cara, muita gente que primeiro. não consegue segurar. E aí depois respirar. solta e quer arrumar um culpado do jeito que for. Não, mas você A falou, culpa do você disse mercado. é o mercado e tal. É culpa do mercado, cara. Aqui, Andrezão, temos as perguntas dos seguidores, né? Para quem não sabe, nós deixamos uma caixinha de pergunta durante a semana, referente ao nosso convidado, onde você consegue fazer as perguntas e nós selecionamos 3 perguntas e trazemos aqui pro nosso convidado, tá bom? Então, se você não segue Cozinha On-Chain nas redes sociais, já vai lá, clica no link que vai aparecer aqui na descrição e segue Cozinha On-Chain no Instagram, no TikTok e se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar as notificações. Andrezão, aqui, cara, tem uma pergunta do Rubens Barreto. Que essa aqui você meio que respondeu um pouco lá em cima, mas vamos lá, de repente. Qual foi o maior erro que você cometeu na sua trajetória no mercado cripto e quanto isso te custou? Não, e o que isso te custou? Pô, vamos esquecer esse 2017, que foi um erro mais pessoal. Mas eu acho que, profissionalmente falando, o meu principal erro, eu acho que foi talvez fazendo e aprendendo as coisas ali do ponto de vista de ser um gestor. Assim, o que aconteceu dentro da Empíricos é que, em algum momento, a minha carteira ela virou um fundo de cripto que chegou a bater 600 milhões de dinheiro de outras pessoas. Sim. E aquilo gerou um peso gigantesco de mim. Então, assim, Sim. teve um momento lá que eu dei um burnoutzinho e eu tava em frente à câmera, assim, e, cara, eu surtei. O cara perguntou uma coisa, eu achei meio atravessado e era pra cliente, não tô falando de live aberta, assim. Eu surtei, no outro dia meu chefe me ligou, falou, mano, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, desculpa, e assim, não vai acontecer de novo. Surtei, pô, não vou fazer. E assim, eu falei assim, não vai acontecer de novo porque eu não vou fazer mais essas lives, eu vou botar outra pessoa pra fazer, porque assim, não dá, a sanidade mental é absurda. Pra mim não dá. Porque o que acontecia, e acontece muito assim, o mercado sobe, porra, será que eu tenho que comprar mais? Aí o mercado cai, porra, é pra vender? Tipo, cara, é a mesma pergunta sempre, toda hora, sabe? Aí Não, e a galera desgastou pergunta muito isso, né? Desgastou muito, foi um momento puta aí. Prontinho, vamos deixar na esfriada, finalizar com batata palha, né? Que não pode faltar, Bonito, um hot hein? dog batata palha. E assim, cara, eu vim do Rio de Janeiro, né? Assim, paulista gosta de purê, cara, de hot dog. E eu já não sou tanto fã. Eu sou um Cara, pouco esse cara fã. põe, eu já comi um dogão lá daquele famoso de Osasco. Tu come batata palha? Como? Deixa eu soltar aqui primeiro. Cara, o cara socava de purê. Assim, eu tava comendo um purê com pão, assim, basicamente era esse. Nossa. Cara, era muito, assim. Purê Tipo, pesado, purê pesado, era isso, assim, você tinha que cavar o negócio, assim. Sabe, mas por que o paulista coloca purê, cara, no hot dog? Não, essa não é brincadeira, não. É Por pra quê? segurar os demais As ingredientes. demais ingredientes. Porque eu tiro, assim, isso é uma tese minha, tá, pessoal? Eu tiro pelas pizzarias. As pizzarias no Rio de Janeiro, ela coloca o queijo em cima da massa e coloca os demais ingredientes em cima do queijo. Aqui, pelo menos na Baixada Santista, não sei em São Paulo, eles colocam os ingredientes todos e cobrem com queijo. Então eu pra acho que é segurar. por isso. E eu conversei com um amigo meu que é dono de pizzaria, ele falou, cara, aqui a cultura é essa para segurar os ingredientes, porque na hora de entrega, tudo sacode, pode sair. Então eu acredito que o cachorro quente é isso também. Cara, talvez seja isso. Não O sei. cara põe purê. Por substância. Não sei, cara. Pra ser mais, assim, mais pesadão, né? Tudo bem que batata é barato, então, tipo, o cara trabalha pros dois, né? Ó, enquanto esfria, eu vou te fazer outra pergunta e a gente vai finalizando com batata palha, tá? Boa. A Cecília Dutra perguntou,
Se amanhã cripto acabasse no mundo... Deus me livre, Cecília, faz isso não, querida. Poxa, assim você magoa nosso coração. Olha, André, uma pergunta assim do nada, buf. Cara, Que isso, mas vamos supor que essa tese da Cecília, que bate na madeira aqui, Beleza. acabasse amanhã. Qual seria o seu plano B para continuar gerando impacto financeiro no mercado? Cara, se perguntasse há um ano atrás, eu talvez... Puta, eu não saberia te responder. Hoje eu olho para a inteligência artificial e vejo que tem uma oportunidade gigantesca ali. Tipo, do ponto de vista geral, assim, tem N oportunidades ali dentro. E eu tava falando isso com um amigo hoje, falei assim, cara, o nível de... de mexer na cadeira que eu falo que eu tô, para IA é o mesmo nível de que eu tava para cripto lá em 2015, assim. Então, se hoje acabasse cripto, eu talvez ia procurar alguma coisa para fazer relacionada a essa tese, porque ainda estão engateando nesse negócio, assim, no sentido de entender, mas a velocidade da tecnologia está muito rápida. Isso aqui, para mim, foi o que aconteceu em cripto a partir de 2015 também. Entendi. E o Giovanni Santos, para encerrar a última pergunta, lembrando, são 3, tá, pessoal? Senão a gente vai ficar aqui com o Andrezão até amanhã. Se você tivesse que apostar contra uma famosa cripto hoje, qual seria o porquê? Eu não gosto dessa frase de apostar, que não é um jogo, né, cara? Mas vamos lá, né? Qual seria a cripto que você apostaria contra e o porquê? Olha, virtualmente apostar contra é meio complexo, porque como tudo anda junto, Sim. se subindo não adianta. Você pode estar certo na tese e vai apanhar. Da mesma forma, quando começa a cair, se você aposta contra, na verdade, o que está acontecendo no mercado está caindo e está indo junto. Qualquer short que você fizesse ia dar esse resultado. Assim, virtualmente falando daquele que eu não acredito, além das coisas que eu falei, seria a Cardano. Assim. A da Cardano é um projeto que, cara, ficou parado no tempo. O Charles Hoskinson gosta de chamar ele de um maníaco intelectual. Porque ele é intelectual, ele participou da criação do Ethereum. Na criação do Ethereum tem uma passagem no livro lá da Camila Russo, né, que é o The Infinite Machine, contando a história do Ethereum, em que ele passa por um período dando a entender para o time que está ao redor dele que ele era o Satoshi Nakamoto. Caramba. E para tentar entender isso. E ele gastava todo o tempo dele criando perguntas de matemática para as pessoas que estavam desenvolvendo o Ethereum para mostrar o quanto que ele sabia responder aquelas perguntas. Maníaco intelectual, gosto de falar. Não sabia disso não. Pô, interessante. Qual o nome do livro? The Infinite Machine, que é o da Camila Russo. Se procurar Camila Russo, vou procurar esse livro, sabia? Muito bom, da história do Ethereum. Cara, chegou a hora do quadro mais polêmico do programa. Boa, vamos lá. Polêmica é bom. Cara, eu gosto de gerar uma polêmica. Cadê a nossa panela? Cadê a nossa panela? Vamos pegar a panela. Você que tu usou pra cozinhar? Não, pode pegar essa aqui. Boa, quem bota, não bota, beleza. Pessoal, pra quem não sabe, aqui vamos começar o quadro Põe na Panela ou Deixa de Fora. O Põe na Panela ou Deixa de Fora funciona da seguinte forma. Vamos falar o nome de pessoas, projetos ou até mesmo empresas pro André e ele vai falar se bota na panela, que se realmente faz sentido e tem valor para ele, ou se ele deixa de fora que realmente para ele não tem visão daquilo, então ele não vai pôr na panela dele, tá bom? Então, sendo assim, Andrezão, nós temos 5 cartinhas. Vamos lá. Aqui você vai escolher o número de 1 a 5. Vamos lá. Beleza. Sem olhar, só falar. Vamos aqui no meio, 3 aqui, né? Pega 3 aí, por favor. Quem que é, hein? Ele tira o chapéu. Caramba, bota na aqui... panela ou não bota na panela? É bem polêmico, cara. É bem polêmico. Tá? Nós vamos falar, a primeira carta é a nossa famosa CVM. Comissão de Valor Imobiliário dos Estados Unidos, Estados Unidos. Toma. Boa. Você põe na panela ou deixa de fora e o porquê? Cara, ó... Se você perguntasse também no ciclo 2, um ano atrás, né, basicamente, ficaria fora, jogar maçaria e jogaria fora aqui. Hoje, com a gestão que tá, ela vai para nossa panelinha aqui. Hoje... Para quem não sabe, é porque mudou, né? Mudou a gestão do presidência. É outra SEC, é um cara que está do lado dos empresários, é um cara que está do lado de outros reguladores, entende cripto e está conversando com o mercado. É só o que a gente pedia. Tipo assim, cria uma regra para a gente saber o que é. Não tem regra, eu vou punir todo mundo. Hoje tem tipo, galera, vamos conversar, vamos entender o que vale e o que não vale e depois a gente chega. Antes eles abominavam, né? O Power, cara... Era pesadelo, ainda mais pra quem é trader, cara. Pô, às vezes... Não, total. Eu não operava numa véspera de notícia. Não tinha como. Porque você traçava ali... Eu opero muito price action e tudo mais. Cara, eu vi algumas figuras ali, tá? Não é questão de vidente, tá, pessoal? É meu modo de operar. De acordo com minha análise ali, eu falava, cara, não, tá bonito aqui, vai dar bom. Aí o Power vinha e toma ali. Mercado. Derruba conta a sua tendência. Aí você fala, cara, que é isso? Mas me impressionou você colocar a SEC na panela. Isso aí me impressionou. Escolhe outra aí, por favor. Vamos de primeiro aqui. Diga lá. Quem que é? Cara, essa aqui eu vou deixar pro final. Ih, rapaz. Essa aqui eu vou deixar pro final. Ih. Pega outra. Pega 2 ali. Tem marmelada, vamos falar que é marmelada esse aqui. Aí vou deixar pro final também, aí pronto. Não, esse aqui não. Esse aqui é um cara bem, assim, foi bem polêmico.
Foi um cara que foi tirado de louco, vamos colocar no dito popular, foi tirado de louco por causa da sua decisão e a sua coragem. E nós estamos falando aqui do presidente de El Salvador. Boa, legal. Você põe na panela ou deixa ele de fora? Cara, eu acho que ele foi tirado de louco, mas eu acho que tem gente mais louca como ele no mundo. E eu gosto de falar que, tipo, se tem um cara que é muito louco nessa ideia do Bitcoin, é o Michael Saylor. Sim. Que é o top tier de loucos do mercado. Mas, cara, acho que esse cara, a história tá absorvendo ele e vai continuar absorvendo ele. Então ele vai pra minha panelinha aqui. E o Michael Saylor, cara, é um pouco diferente da questão dele, porque ele é um representante de uma nação, né, cara? E o cara botou a cara dele a tapa e falar, não, eu vou fazer aqui tudo em Bitcoin e acabou. Vou adotar o Bitcoin no país. Cara, imagina, quando isso ia dar certo no Brasil? É a história, exatamente. E a minha visão é que a história vai absorver ele, mas no meio do caminho vai sofrer bastante aqui. Tipo, sim, e ele apanhou muito, né, cara? Ele só é edificado herói depois em retrospecto, sempre assim. Tipo, o cara que faz uma decisão difícil, que acerta, ele não vai ser aplaudido naquele momento, só a história vai absorver ele. Conforme o pessoal faz muita analogia com a aviação, né? Quantos voos tem por dia? Ninguém fala nada. Quando tem uma queda, todo mundo vem. Caiu o avião, cara, assim. Escolhe mais uma aí, Andrezão. Vamos a próxima aqui na ordem, que é 4, né? A 4 é a CBDC, que são as moedas digitais de bancos centrais. Cara. Boa, maravilha. Cara, essa aqui é polêmica, eu vou explicar um pouco do meu raciocínio. Não tenho certeza onde eu ponho, tá? Vou digredir aqui com vocês ao longo do... Fazer uma digressão aqui ao longo do momento, né? CBDC é uma moeda digital de banco central. Em teoria, ela poderia ser muito boa, né? Porque o que acontece hoje no Brasil, por exemplo, se eu quero aumentar a capacidade da população consumir para dar um up na economia, eu vou por meio dos bancos, como governo, eu ofereço crédito para ele, ou seja, monto uma estrutura lá em que ele precisa deixar menos dinheiro comigo, ele pode emprestar mais dinheiro, eu garanto para ele alguma coisa e ele começa a emprestar dinheiro para as pessoas. Isso é um jeito de aumentar a liquidez dentro do mercado para as pessoas consumirem. No caso de uma CBDC, a teoria é que, ao invés do Banco Central dar autonomia para os bancos emprestarem crédito, ele poderia depositar o dinheiro na tua conta e falar, toma aqui R$600 para você gastar nesse mês, isso aqui de fato. E poderia criar algumas condições de contorno para falar assim, mas você pode gastar só dentro da tua comunidade. Isso aqui, em teoria, seria muito bom, porque assim, o cara não vai sair daqui e comprar, sei lá, um tênis com R$600 que ele recebeu, que vai dar dinheiro para o cara que produz, para o shopping, nada para a comunidade. Ele vai ter que gastar com comida dentro da coisa. Esse é o lado bom da CBDC, assim, para você ter um controle melhor. Só que, cara, esse nível de controle, ele sempre descamba para algo ruim. Porque aqui é um negócio assim, cara, você não tá falando bem do governo aqui, isso vai sumir dinheiro da tua conta. Eu não sei como, assim, mas eu posso... Cara, vai sumir, porque o teu dinheiro... mas meu dinheiro está investido. Cara, também eu que controlo isso aqui. Então, isso aqui é um risco gigantesco, por isso vai ficar fora da minha panelinha aqui. Já vai para lá. Tem a nossa quinta, mas antes vamos ver se deu uma esfriada. Cara, eu acho que esfriou. Deixa eu só pegar nossa Coca-Cola, que não pode faltar. Nossa Coca-Cola geladinha, né, para acompanhar. Eu não sei você curte hot dog com ketchup e mostarda, cara? Cara, eu vou provar sem. Eu também. Rouba o sabor um pouco, né? Porque isso aqui tá incrível de bonito, hein? Cara, é porque não tá com bacon. Se tivesse com bacon, tem a ver com o negócio. Cara, eu sou apaixonado por bacon, nossa. E é difícil você ter uma dieta hoje em dia, cara. Ainda mais eu que gosto pra caramba de gastronomia, sou uma pessoa fã, apaixonada por gastronomia, cara. Então eu quero comer o risoto, eu vou lá, faço um risoto. Igual ontem mesmo fiz, uma barca de comida japonesa em casa. Você faz também comida japonesa? Eu faço também comida japonesa. Então, cara, fiz uma barca que você come assim de passar mal, cara. Que é sensacional, que além de você estar comendo produto de qualidade que você manipulou, cara, você paga muito mais barato. Sim, se você fizer. Muito mais barato. Com certeza. Faz as honras, por favor. Boa. Pega um, tem aí. Quer um prato? Precisa de prato? Cara, eu vou... Você não vai comer de talher, né? Pelo amor de Deus. Cara, quando eu tinha hambúrguer e quando o cara pedia talher, eu ficava bravo. Não, cara, comer hambúrguer de talher? Existe não, isso? Existe? Existe demais. Vamos ver como ficou isso aqui? Só os cachorros, né? Assim. Gente, então vamos falar passar isso embaixo da mesa que não tem como. Não tem como. Tô vendo vocês comerem aí, tô com fome. Gente, de boa. Isso aqui tá surreal. Façam em casa, vocês vão gostar muito. Vão gostar muito. Muito bom. Pega um prato pra você. Muito bom. Nossa, muito bom. Eu vi isso aí, cara, em casa, brincando assim. Tinha um pão de alho que sobrou do churrasco.
Aí eu olhei e falei, um hot dog é diferente. Eu fui misturando, sabe? Que você pega um pouquinho de cada coisa na geladeira. Ah, não, peraí, essa ideia é sua mesmo? Tipo, Não foi da minha. Não foi da minha. Assim, eu tive o insight, só que depois fui ver na internet, cara, tinha um monte de gente que fazia, só que de forma diferente. Entendeu? Eu quis juntar de tudo um pouco pra ver que dava. Também não tem como dar errado. Ó, tem a quinta antes da coisa. Não tem como dar errado. Pão de alho, salsicha, catupiry original, cara, não tem como dar errado. Vamos pegar a quinta aqui? Vamos lá. Caramba. Polêmica também essa aí? Falando em polêmica, e aí, você vai comprar sua camisa vermelha da seleção brasileira? Cara, os caras fizeram levantar a bola, todo mundo falando disso, vai vender camiseta, um usando outra do outro. Quem tá ganhando dinheiro é a Nike, né? Meu Deus do céu, cara, de verdade, o Brasil já tá sem futebol. Agora, de caracterizar o time é brincadeira. Vamos ver a quinta. Não, vamos falar da quarta primeiro. Vixe, tem outra, mas é menos polêmica do que essa? É a quarta? Nossa, eu fiz uma confusão nas cartas aqui, André. Misturou ali o negócio. Misturei tudo aqui. É que, cara, esse hot dog tirou um pouco a concentração. Vamos lá. Vamos lá. A número 1, cara, é uma bem polêmica. Eu acredito muito no projeto. Eu não sei você, mas eu quero sua opinião. Nós vamos falar do projeto da Virtual. Porra, é o que eu mais gosto, cara. Isso aqui vai na panela sem sombra de dúvida. Que Sério? coisa. E por que você gosta? Eu gosto desse projeto, cara. Eu gosto. Cara, vou te explicar a tese que me chamou a atenção e o que eu visto agora no curto prazo aqui que ela tem recuperado. Esse projeto, ele chegou pra mim, de um amigo meu, e falou assim, ele falou pra mim, acabei de encontrar a nova a XS. Eu recebi, assim, eu recomendei isso lá atrás, dá uma puta grana, todo mundo fica procurando, qual é a próxima, qual é a próxima, qual é a próxima. E esse cara mandou pra mim e falou assim, pô, se eu ganhasse R$1 pra cada vez que alguém ouvisse isso, eu tava rico, né? Milionário. Aí ele falou assim, cara, olha isso aqui, isso aqui. Aí eu olhei, aí eu passei pro meu time de research que me ajuda. Falei, cara, monta uma apresentação pra mim a partir desse viés aqui. Que o que eu buscava mesmo é o que a gente chama é uma flywheel, né? Que é um círculo virtuoso, que é tipo, o negócio anda pra cá, roda e o preço do token tende a subir. Sim. Eles tinham o lançamento dos tokens de IA, dos agentes, tinha demanda, tinha volume, e isso batia e impactava o preço direto da Virtu. Sim. Nesse momento, a gente falou, cara, isso aqui tem todas as características de a gente ter métricas para acompanhar esse projeto, né? E foi a pernada ali, mais ou menos a gente pegou 40 centavos de dólar, alguma coisa, e até os 5 onde foi, depois voltou, e agora tá voltando. Cara, acho um produtaço, e para mim o principal como tá na tese de IA, eu ainda acho que além das vertentes que a gente tem, cripto e inovação que a gente tem aqui, tem o que está acontecendo fora. Lembra que eu te falei que o negócio de IA que eu mudaria? Lembra. Cara, eu acho que Virtu ainda tem muito para andar junto como toda a tese, então vai para a panelinha. Show. Gostei da tese. E, cara, eu me impressionei que, tipo, dos 5 projetos, dos 5 nomes que nós demos aí, você só deixou um de fora da panela. Por enquanto. Agora temos o quinto, né? O quinto é um nome muito polêmico, muito conhecido pelo Brasil, tá? Pelo mundo. Pelo mundo, na verdade, né? Mas no Brasil, conhecido de uma forma não muito agradável. Enfim, não vou entrar em politicagem, porque é uma coisa que eu não gosto de tocar muito, até porque, como a gente tá fazendo live aqui, tem centenas de pessoas que vão assistir, até milhares. E no Brasil é muito complicado você falar de política, sabe disso, né? Total. Mas eu tô falando como personalidade, tá? Não tô falando como cargo político. Então nós estamos falando da quinta da famosa Dilma Rousseff. Cara, com certeza ficar fora da minha panela. Eu, assim, não me considero um cara totalmente de direita. Acho que tem algumas premissas ali do lado esquerdo que eu acho interessante. Mas, no geral, assim, com certeza como personalidade, execução, como gestor e tudo mais, vai ficar totalmente fora da minha panela aqui, tá? Show. Você viu a declaração que ela deu lá? Qual das, né? Do Papa. Do Papa recente não vi, você não viu? Religioso. Não, o Papa, ele é legal porque ele era extremamente religioso. Não me diga. O pessoal tem uma teoria que essas coisas acontecem assim. Pô, imagina, um presidente da república em qualquer lugar do mundo, ele deve abrir o olho, o cara deve chegar, olha, tem 36 demandas pra você hoje aqui. Se ele não resolver as 36, amanhã tem 36 mais ou 36. E aí os caras sempre se dão conta que, tipo, quando o cara deve dormir, tipo, depois de um tempo, e assim, suga, né? Você vê, por exemplo, o Obama, ele foi ficando velho, depois ele deu uma rejuvenescida depois que saiu do governo. Cara, todos os caras se destroem. Pressão, né, a pressão infinita. Estresse infinito. E aí os caras falam assim, cara, talvez o que aconteceu para dar esse tipo de declaração do estocavento, a mandioca, o negócio dele, assim, remédio para dormir e remédio para acordar. Uma hora teu cérebro trava. Os caras não têm 20 anos ali para aguentar esse ritmo aqui. Não dá, então, cara. os caras de jeito. A teoria que ela dava esses gafos era dessa forma. Não dá.
Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui. Andrezão, cara, foi um prazer te receber aqui. Gostei muito da sua participação. Pra gente foi uma honra receber. Deu uma verdadeira aula aqui, não só pra gente que tá aqui, como também pra galera que tá assistindo. Mas antes de você ir embora, antes de a gente acabar de detonar esse hot dog aqui, eu preciso muito que você deixe suas redes sociais para os nossos seguidores, nossos inscritos se inscreverem no seu canal, te seguirem e também dar um insight aqui valioso, cara, que você acha, cara, esse insight, todo mundo que está começando no mercado precisa disso. Então, Boa. Tudo Maravilha. seu, vende seu peixe, fala sobre a sua empresa. Legal, cara, fala. tudo seu aí. Enquanto isso, eu vou ficar aqui nos bastidores, saboreando meu hot dog. Maravilha. Bom, pessoal, queria agradecer aqui também o Vinícius, o pessoal todo da Cozinha Ontem aqui. Muito bom esse papo, muito bom fazer esse negócio. Tá muito bom isso aqui e eu tava ansioso para comer isso, porque na minha cabeça, quando você falou, eu falei assim, isso deve ser muito bom. Mas nas redes sociais, se você quiser seguir, é CryptoDeFranco com Y no Instagram, a principal rede que eu tenho. Também tem a Boost Research dentro do YouTube, né? Eu trabalho com recomendação de investimento, a gente abre, às vezes, vaga ou outra para entrar, mas a gente, infelizmente, a gente acessa um público ali um pouco mais seleto, assim, eu quero um cara um pouco mais de tempo do mercado cripto. Então, assim, se você tá novo, cara, consome conteúdo de graça, tem lá no YouTube, todo dia o Eric Marinelli junto com o Bernardo, meu time, fazem live dentro do YouTube, eu tô sempre no Instagram, consome os conteúdos de graça aqui de fato, não, e aí dando já o conselho assim, cara, não precisa ter pressa, o mercado vai ter todo dia, esse negócio vai crescer, o Vinícius estava falando que queria ter entrado antes, talvez lá em 2030 alguém ia falar, puta, queria ter entrado em 2025, porque lá era oportunidade e tudo mais. Vão surgir novas oportunidades aqui, porque a gente tem dinheiro, tem as melhores cabeças e a gente está evoluindo esse mercado aqui todo. Obrigado, Vinicius. Fechou. E mais uma, faz o desafio que você quer ver aqui no próximo episódio com a gente. Cara, eu vou jogar o desafio para duas pessoas que eu queria ver até aqui. Primeiro, uma que eu não sei se sabe cozinhar, que é o Rolando Teles, e o outro, que é o meu amigão aí, Vinícius Bazan, que aí você vai ter que fazer um puta desafio com ele. É um negócio tipo, puta, um pão, um panetone, alguma coisa assim, pesada. Bem técnico bem mesmo. técnico para ele, vai para ser um ver prazer. que ele é bem técnico. Então, o desafio tá dado pra vocês, tá bom? Então, espero vocês no próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar notificações e também seguir a gente nas redes sociais. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Valeu? Valeu, meu irmão. Obrigadão, cara.